Ótimo. Então vamos lá, pessoal. Só dizer aqui. Ah, Boa tarde, né, a todos vocês aí. Vamos dar lição C. Então a gente vai abrir agora, né, o quinto semestre para vocês desse novo formato, né, que vocês já estão sabendo. A Silvia falou já hoje de manhã, o Carlos, né, depois também. Então eu vou falar agora para vocês na parte da oftalmologia, o terceiro módulo que a gente vai conversar, tudo, né? A gente vai estar discutindo sobre isso. E sou suspeito, né? Eu sou oftalmologista, uh, sou muito realizado. E vocês vão ver que quando a gente começar mesmo no módulo, vocês vão ver que a gente tem uma ampla uh, gama de assuntos, né? A gente tem muito o que discutir. A gente na faculdade realmente fica sempre indagando, né? Poxa, como é possível, né? Oftalmo, a medicina é tão ampla, né? Tudo. E essa é realmente uma pergunta que todos os médicos fazem. Isso é totalmente normal e saudável, né? Mas eu acho que vocês na graduação, assim como eu, vocês têm que saber muita clínica médica, muita parte de pediatria, de GO, né? Então, realmente, o quinto semestre é muito importante para vocês. Uma das minhas aulas introdutórias que eu falo sempre quando eu falo no vertical para vocês, a gente discute isso, a importância, né, que vocês vão estar vendo. E hoje eu vou mais querer mostrar para vocês como a gente vai lidar aí nos próximos 4 meses, né, com a questão aí das vivências e do chá, né? Então vocês vão durante 4 meses, não quero ninguém estudando oftalmologia, pessoal, tá? Vocês vão estudar GO agora, né? E depois vocês vão realmente estudar pediatria para no final, quando começar a oftalmo e otorrino, vocês vão nas aulas, a gente vai nas nossas discussões, a gente vai aperfeiçoar mais ainda o conhecimento adquirido durante o semestre, tá? Então, é super importante, é fundamental vocês estarem inteiros aqui, é fundamental vocês tirarem dúvidas no chá. O chá vai ser sempre a professora Juliana Lucena, a gente fez uma divisão, e as vivências vai estar eu e o professor Tiago, tá? Então a gente vai estar ao longo do semestre discutindo, mostrando, ampliando o mundo de vocês na medicina para a oftalmologia. A gente sempre tenta focar na parte oftalmológica, que inclui a parte sistêmica também. Apesar de ter muita parte que é muito especializada na oftalmologia, essa parte especializada não tem sentido a gente discutir de forma nenhuma com vocês. Mas tem uma ampla gama de conhecimento que a gente pode discutir sim com vocês e vai melhorar muito o conhecimento de vocês aí ao longo da formação de vida com vocês, tá? Eu estou, como professor na Unicristo desde o final de 2015, né? Então já vai entrando aí 5 anos que eu estou como professor. Eu estou coordenando agora o módulo da oftalmo. A gente sempre tem um feedback dos alunos, né, que se formam e os próprios alunos que passam no oftalmo, né? Então a gente sempre tem feedback positivo, né? Que agrega muito conhecimento, né? Vocês vão serem diferenciados. Não é comum essa formação aqui no Ceará, tá? É diferente em São Paulo, né? Eu fiz residência na Unifesp, né? E lá sim tem uma graduação super forte na oftalmologia. Então assim, muitas das coisas que eu espelho da formação de lá, que eles têm essa vivência bem forte na graduação. Eu acho que é muito proveitoso, é um grande diferencial para vocês, os alunos da Unicristos, tá? Ah, eu, a professora Juliana, que a professora Juliana ela é tutora, né, ela é super próxima de vocês, dos grupos, a professora Caroline Franco, a professora Márcia Benevides, a gente, a professora Carolina ela vai dar aulas teóricas no vertical, a professora Márcia ela vai estar junto com vocês, a gente tinha umas vivências, ainda estou readequando, tá? E aí tem o professor Leiria Neto também, que também faz toda a parte aí de retina para a gente, tá? Isso a gente vai ter um mau contato aí quando a gente chegar na oftalmo nos 2 últimos meses, né? Nas 6 últimas semanas, praticamente, do semestre, é que a gente faz oftalmo e otorrino, tá? E é ótimo, tá? Excelente.
sou suspeito, eu coordeno, mas eu garanto para vocês, vocês vão estar super bem informados. E lembrando disso, né? Se vocês estarem inteiros nas aulas, se vocês estiverem inteiros nas aulas, tanto do chá quanto nas vivências, vocês vão sair muito bem diferenciados, tá? Ou seja, vão lá, tentem olhar, tentem pegar na lâmpada de fenda, tentem interrogar, tudo isso é super importante, tá? Dessa forma vocês vão sair realmente muito bem, tá? E a gente está super disponível, eu estou super disponível, vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer auxílio, né? Muitas vezes alunos durante a gente no auge da pandemia, né? Que a gente estava no semestre passado, né? Ali, então tive alguns casos, né? De queimadura, né, por água sanitária, trauma químico, então vários assim os alunos entravam em contato com a gente para auxiliar as pequenas intercorrências em casa, domésticas, e a gente está sempre útil para vocês, tá? E vocês agora aproveitem, tá? Nesse semestre aí contínuo, tá bom? E hoje o objetivo, né, que eu vou falar a gente vai discutir aqui, fiquem à vontade em participar, fiquem à vontade de perguntar qualquer coisa, pode ligar o áudio, perguntar, interromper, eu paro, a gente explica, é fundamental. Toda pergunta, por mais inocente que você seja, por mais assim, poxa, é uma pergunta muito boba, mas é uma pergunta super importante. E eu garanto que da sua pergunta, quem fizer, a gente pode transformar em um comentário bem adequado. Pode perguntar no chat também, eu estou aqui olhando do lado, tá? A gente consegue interagir super bem, tá? Eu faço um roteiro de atividades para vocês, né? Esse roteiro de atividades que a gente entrega para vocês, eu vou fazer em PDF, eu vou disponibilizar lá no Moodle depois para vocês, tá? Tem toda isso aí no final, a gente discute essas aulas teóricas, né? Os casos, as tutorias, as atividades de chá, tá? E agora a gente vai ter que fazer uma adaptação nas aulas teóricas, elas do vertical elas mantêm, tá? Vai ser mais depois uma adaptação, é a questão das atividades do chá, que vão ser 6 atividades para vocês, né? A gente vai começar falando primeiro agora hoje do exame oftalmológico do fundo de olho, tá? Normal. Vocês vão entrar numa discussão inicial com alguns casos, para quando retomar realmente a atividade prática lá, vocês vão fazer essa parte de todo o exame oftalmológico e do fundo de olho lá para treinar bastante. É uma grande demanda que vocês fazem para a gente, para nós professores, principalmente eu como coordenador, tá? Vou fechar isso aqui como coordenador, praticar fundo de olho. Realmente eu vou bater o martelo nisso para vocês realmente praticarem fundo de olho, combinado? Esse roteiro de avaliação oftalmológica, né, vai ser entregue. É interessante vocês pegarem lá no celular, no PDF, na hora que vocês estiverem na vivência, tentar caracterizar. A anamnese, ela é bem direcionada, tá? Por isso que eu não faço uma aula sobre a parte da anamnese dirigida, você vai, tem todos os padrões, aqui a gente não precisa discutir, é só dar uma lida e na hora da vivência a gente vai pontuar isso super bem para vocês, tá? O que realmente é mais dificultoso e que tem realmente ser treinado mais é como fazer o exame oftalmológico, né? E onde estudar, né? Quando vocês forem lá. E eu sempre bato o martelo nas aulas, pessoal, estudem pelas aulas, alguns artigos para tutoria, no caso, e tem livros, né? Livros de acesso gratuito, tá? A gente tem um livro da faculdade, né? Que está disponível online, tá? Então todos têm acesso, certo? E ele tem informações muito amplas. Vocês triam, né? Alguns capítulos, algumas informações para direcionar para o que for realmente necessário para vocês, tá? Então hoje a gente vai discutir exame oftalmológico, tá? E aí como é que a gente vai falar sobre o exame oftalmológico, tá? O exame oftalmológico ele vai ser dividido em 7 etapas, tá? Então toda vida que a partir, né, de hoje que vocês pegarem qualquer caso, qualquer, né, conhecido que tem alguma queixa oftalmológica, vocês vão ter que lembrar que para realmente fazer um diagnóstico diferencial na oftalmologia, a gente tem que ter esse roteiro dessas 7 etapas para finalizar um exame oftalmológico, tá? Muitas vezes a gente não usa isso como rotina numa consulta oftalmológica como especialista, tá? Então, vocês, clarantes que já foram oftalmologistas, a gente vai falar que muitas vezes não foi feito motilidade ocular, não vi, nunca vi meus reflexos, campo visual de confrontação. Vocês treinam lá na neuro nisso, eu sei que vocês treinam, e vocês vão passar, poxa, eu fui no oftalmo já dezenas de vezes, nunca fui.
Porque geralmente as nossas necessidades, quando a gente vai para um oftalmologista, é para um exame de refração, tudo. A gente não tem patologia ocular especificamente, né? O que eu quero que a gente hoje treine é para descartar doenças oftalmológicas, que é totalmente diferente. Quando a gente vai falar, eu falo nisso para vocês no modo vertical, que a refração, as ametropias, o exame de óculos, quem está de óculos e tem uma visão de 20/20, que é considerado o 100%, né, é um olho saudável, não tem nenhuma doença ocular. E essas etapas é exatamente para a gente direcionar a questão das doenças oculares, certo? A gente vai começar, então, aqui com a acuidade visual, né? Então, como é que a gente vai medir, discriminar a acuidade visual, tá? Tem esse vídeo do Matheus aqui, que eu quero mostrar para você. Vocês não conseguem ouvir, né? Tá, então, sim. O áudio, deixa eu ver aqui. É muito ruim, né? Ah, tá. Então vamos lá. Esse vídeo, deixa eu colocar aqui de volta. Esse vídeo ele vai mostrar como se fazer a acuidade visual na tabela Snellen, tá? Então eu vou estar explicando para vocês. E ele vai dizer que a gente tem que posicionar o paciente a uma certa distância, tudo, e fazer a oclusão um dos olhos de cada vez e começar na linha mais, e aí no caso na linha 10, né? Vocês vão treinar com essa tabela, tá? Que a gente tem disponível em faculdade, tudo, e a gente vai fazer esse exame, tá? Eu vou e à medida que se não vê, né, essa linha, você vai subindo para as outras linhas, tá? Então, no caso, aí ele está vendo, e ela vai lendo, né, qual a visão, né, que dá as letras, tá? Então, assim, essa é a tabela, eu vou explicar para vocês também, tá? Então, essa é uma tabela que se usa, no caso, para analfabetos, né, pessoas que não conseguem ler, que são essas formas de ES, né? E você vai direcionando para onde está a posição das pernas da letra S, tá? Para baixo, para cima, tudo, tá? E aqui a gente vai ter a escala de visão sempre na lateral. Essa já é uma tabela mais padronizada, é o que se usa, tá? Então, se a gente vê aqui, essa é o 20/20, tá? E o que quer dizer 20/20? É uma métrica que a gente usa muito para dimensionar a acuidade visual, que é a função visual central, é o mais importante, tá? Isso quer dizer o quê? A questão de pés, é determinado em pés. Se você está à mesma distância, cada tabela, no caso uma tabela de Snellen, ela vai ter uma padronização para o tamanho da letra que ela determina, a distância que a gente deve estar da tabela para medir a acuidade visual. Tem tabelas que vão estar, que exigem que você fique a 5 metros, tem outras tabelas que vão estar dimensionadas para você ficar a 3 metros, certo? Então, cada uma delas vai vir escrito, tá, embaixo, tá, no caso, essas tabelas impressas, né, e a gente vai saber o quê? Essa distância 20/20, ou seja, a pessoa vai estar a 20 pés, tá, uma pessoa que tem visão normal, a pessoa que está sendo examinada também vai enxergar a 20 pés, tá? No caso de um 20/25, um 20/25 é já ou seja, uma pessoa que enxerga a 20 pés, que é a distância que está, uma pessoa normal, ela poderia enxergar aquilo até uma distância maior, certo? Então, isso você vai aumentando o tamanho da letra. Vamos dar o um exemplo aqui no 20/200 para ficar mais claro. A pessoa está a 20 pés e só enxerga essa, que é uma letra que uma pessoa normal enxergaria a 200 pés, ou seja, uma distância bem maior, tá? Facilmente a gente vai interpretar isso se a gente pensar se o 20/20 é o normal e na medida que eu vou aumentando o denominador, a visão vai ser pior, tá? E eu começo sempre como? Primeira coisa, você tem que pedir para quem está sendo examinado esteja de óculos, tá? É fundamental estar de óculos, tá corrigido. Eu não quero
A gente não está fazendo no exame da acuidade visual, a gente não está testando refração, tá? Não tenho como dizer, até existem algumas métricas, mas não faz parte do nosso intuito aqui, tá? Dependendo da distância, eu consegui inferir qual a metropia que o paciente, qual o distúrbio de refração que ele tem, tá? Se ele não está enxergando. Mas nosso objetivo é corrigido, ou seja, com óculos ou com lente de contato, tá? A gente fazer essa medida. E a gente sempre vai fazer um olho de cada vez, tá? A visão binocular é diferente, sempre tem essa visão de cada vez. Essas vão estar na tabela, essas marcas, tá? A gente não precisa decorar, tá? Toda tabela vai ter a sua característica, vai ser a sua escala, tá? Então, isso já vem escrito na tabela, a gente não precisa decorar, certo? E aí o nosso intenção é o quê? Fechar um olho e vou testar o olho direito. Então, com o olho direito, eu vou ver se o paciente está vendo primeiro, já começa, se o paciente não tem queixa naquele olho, você já começa avaliando na linha do 20/20, tá? Então, se o paciente, você consegue ler essa linha, aí ele vai dizer D, F, P, O, T, E, C. Então, a acuidade visual do olho direito, 20/20, tá? Ok, vamos trocar. Aí fecha, oclui o olho direito e agora vamos examinar o olho esquerdo. E aí, examinando o olho esquerdo, eu vou avaliar. Se ele não enxergar essa linha, você passa para a linha de cima. Você enxerga a linha 7? Aí ele, não consigo ver a linha 7. Você consegue ver a linha 6? Aí o paciente, consigo. E, D, F, C, Z, P. Então, a acuidade visual do olho esquerdo, 20/30. Não é a acuidade visual linha 6, certo? Então, seria essa escala, que ela vai ter isso aqui também, ou se eu mostrar nessa outra tabela aqui, ela pode ser ou em pés, naquele caso, ou decimal. E aqui, no caso normal, ele está falando em 1, 0,9. Então, ou seja, se o paciente consegue ver até a linha 3, ele não consegue ver a 4, a 5, a 6, nenhuma menor, tá? Então, ele vai conseguir ver só da 4 para cima. Então, a acuidade visual seria 0,4, certo? Então, aqui essa tabela que a gente usa mais, né, que é na escala em pés, tá? Lembrar sempre de estar corrigido e um olho de cada vez, tá? Professor, e no caso, se conseguir ver as visões menores, né? As letras menores aqui seria 20/15, 20/10, são acuidades visuais acima do normal, tá? São, né? Algumas pessoas binocularmente ou monocularmente têm visões melhores e conseguem na distância padronizada, tá? Que isso aqui a gente vai estar medindo. Geralmente a gente tem visões, né, a medida de 20/80 e algumas tabelas vão até 20/400, tá? Essas duas marcações, 20/80, 20/400, são divisões que a gente faz para dizer se a visão é subnormal, tá? Ou é considerado cegueira legal, tá? Então, uma acuidade visual até 20/70 é uma acuidade visual baixa, mas ainda não é considerada subnormal. Além, pior que 20/80, entre 20/80 e 20/400, ela é subnormal, e pior que 20/400, já é, no caso, 20/400 igual, é considerado cegueira legal, tá? Professor, e aí no caso, se eu não conseguir, o paciente não consegue ver nem a letra maior, nem o 20/400, a gente vai para conta dedos, tá? Então você fica a 1 metro de distância, lembra mais uma vez, com o olho ocluído e vai tentar ver se o paciente vai saber contar seus dedos. Quantos dedos tem aqui? 1, 2, 0, tá? Isso a 1 metro de distância. Pode fazer a 2 metros também, tá? Então, você vai descrever que aquela visão do paciente é conta deles a 1 metro, ou seja, já é pior. Então, cada vez que eu vou piorando a visão, eu vou vendo que é um nível de maior gravidade, tá? A partir de 20/80, né? 20/80, incluindo 20/80, tá? Visão subnormal até 20/200, certo? Ah, Depois, ou seja, o paciente não consegue ver, não consegue contar os dedos. A gente vai para movimento de mãos, certo? E aí, movimento de mãos é com o olho ocluído, você vai perguntar, né, com o outro, você perguntar, a minha mão está mexendo ou está parada? Está mexendo, aí ele vai falar, está mexendo, está parada? Então, a gente está avaliando se ele está sendo movimento de mãos. Pior do que conta dedos, tá?
percepção luminosa, tá? Isso, cegueira legal é 20/400 em diante, tá? Isso depende da literatura também, alguns casos incluem 20/200, monocularmente, geralmente é 20/400 em diante, tá? A cegueira legal, né? Ou seja, você é cego, não tem mais prognóstico visual, não tem mais nada. Muitas vezes pode existir pacientes que são conta-dedos e tem algum tratamento específico que pode melhorar a visão, uma cirurgia de catarata, um transplante de córnea, uma cirurgia de retina, que tem potencial de visão, tá? A partir de 20/80 é visão subnormal, tá? Entre 20/80 e 20/400 visão subnormal, certo? Isso é mais uma terminologia, pessoal. E percepção luminosa, tá? Ou seja, não viu o movimento de mãos, você vai pegar a luz do celular e vai jogar. Você consegue ver a luz, tá? Se conseguir ver, a luz está ligada ou está desligada? Percepção luminosa. Se não conseguir ver a luz, aí já é um estágio terminal de visão. A gente chama sem percepção luminosa, tá? É o que é chamado SPL, tá? Vamos lá. Então, entre 20/80 e 20/400, visão subnormal. A pior que 20/400 é cegueira, tá? Então, vamos lá. Estamos fazendo um resumo aqui das acuidades das medidas de visão, tá? Normal, 20/20. Consegue ler toda essa linha aqui, chega no 20/20, certo? Se não consegue ler essa linha, eu vou para a linha superior, tá? Aí eu vou medir. Se conseguir, acuidade visual 20/25 do olho direito ou do olho esquerdo, tá? Sempre individualmente. Não conseguiu ver essa, vamos para outra linha superior, 20/30. Não conseguiu ver essa, vamos testar essa outra, 40. Não conseguiu ver o 20/40, vamos para essa. Não, também não. Consegue ver essa? Consigo. Aí fala TOZ. Então, a acuidade visual naquele medido 20/70, certo? Que vai estar sempre ao lado da tabela essa medida. Tá? Não tem como decorar. Se no caso o paciente não consegue ver nem o E maior, aqui nem a letra maior, que é o 20/200 nessa tabela, ok, você não consegue ver nada, nem a letra maior, não. Ok, então você vai testar se ele conta dedos. Então você vai medir, conta dedos ao metro, conta ele, se ele conseguir ver seus dedos, a acuidade visual é conta dedos. Se não conseguir, você vai para mais um, tá? Aí a gente vai para movimento de mãos. Se tá vendo a mão para mexendo, tá parado, a acuidade visual é de movimento de mãos. Se não tá vendo o movimento de mãos, a gente vai mais adiante. Então vamos ver se vê pelo menos a luz. Ele é percepção luminosa. Se ele enxerga a luz, ele é percepção luminosa. Se ele não vê a luz, ele vai ser sem percepção luminosa. E um olho sem percepção luminosa, ele não tem mais prognóstico visual, certo? Então, quando chega até percepção luminosa, se tiver um descolamento de retina, se tiver uma opacidade corneana, se tiver uma catarata, se tiver qualquer uma alteração relevante que tenha tratamento cirúrgico, deve-se investir nessa visão que tem prova, pode vir a ter um potencial de visão, tá? Mas no caso de um olho que tem a visão sem percepção luminosa, acuidade visual, realmente sem percepção luminosa não adianta nenhuma intervenção cirúrgica, porque não vai ter potencial mais de visão. Qualquer tratamento cirúrgico, ele vai continuar sem percepção luminosa, certo? Então é o estágio terminal, assim, de visão. Esse é o sentido, tá? Então, quando a gente vê a acuidade visual, eu estou fazendo a medição da visão central, tá? Então, isso é fundamental aí para vocês, tá? E aí agora a gente vai para a medida de campo visual de confrontação. Vocês treinam isso na neuro, né? Então, a gente já vai ver agora visão periférica, tá? Tem um vídeo, né? Assim, esse vídeo tá, vocês podem ver o áudio, né? Que ela vai só demonstrar para vocês que tem que estar a um braço de distância, tá? Tem que pedir para o paciente fixar da ponta do nariz, porque às vezes o paciente fica querendo buscar tudo e não adianta, tem que estar nesse braço. E você, os dois, tanto o examinador como o examinado, fica com o olho ocluído, que a gente vai testar o olho contralateral, tá? E e aí você vai, o que é mais fácil, pessoal, é colocar nos quadrantes. Você vai dizer se consegue ver ou não, tá? Vocês vêm treinados para dizer se está mexendo, está parado.
se está com quantos dedos tem, e lembrar do quadrante que eu vou mostrar para vocês. Vocês podem só chegar e colocar, o senhor vê meu dedo? Sim. O senhor vê meu dedo? Sim. Se ele está vendo, aquele campo naquele quadrante está preservado, tá? Ah, e aí você vai falar. Então, assim, é isso que a gente vai conseguir interpretar. Essa é a forma de se fazer, tá? Então, o campo visual de confrontação, a gente viu que a acuidade visual na tabela de Snellen, tá? Que é o nome daquela tabela que se padronizou, foi quem fez, foi esse Snellen, né, tudo. Então, essa tabela de acuidade visual, eu vou estar verificando visão central, certo? Então, essa é a medida. No momento que eu quero agora avaliar visão periférica, eu tenho que partir para um campo visual de confrontação. E a forma didática que a gente vai fazer é desenhar um círculo, partir em 4 quadrantes aqui de pizza, tá? E fazer olho direito e olho esquerdo, tá? A gente sempre é a única maneira que a gente vai interpretar realmente do lado direito, nosso, e do lado esquerdo. E a gente vai testar como é que ele está vendo nessas posições. Você vê aqui que pode ser sentado ou pode ser em pé. É interessante estar na mesma altura, tá? Visão com visão e a um braço de distância. Quem for um pouquinho mais baixo ou for um pouquinho mais alto, tenta sempre colocar na mesma distância, certo? É fundamental. Ou pegar uma cadeira ou abaixar para ficar naquela mesma visão que você está no olho para você conseguir ver. E você vai testar, tá? Você consegue, com o mesmo olho fechado, até um ponto que você consiga ver também. E na distância intermediária entre os dois. Você vai perguntar, você consegue ver meu dedo? Sim. Ok, campo ali naquele quadrante está preservado. Aí muda para o outro quadrante, tá? O nasal superior. Então a gente vai ter nasal superior, temporal. Imagina que aqui é o nariz, tá? E está dividindo os dois olhos, olho direito e olho esquerdo. Então o que é nasal é campo nasal e o outro é o campo temporal, de têmpora, né? Então a gente vê que é externo, tá? Então a gente vai ter os campos nasais e os campos temporais. Nasal superior, temporal superior. Nasal inferior, temporal inferior, tá? E aqui nesse caso, nesse exemplo, o paciente teve dificuldade de ver aqui, ó, no campo nasal inferior do olho esquerdo, que pegou um pouco inferior aqui também temporal. Então foi mais uma perda, principalmente nasal inferior e bem inferior aqui também temporal, tá? Então é uma perda importante inferior, principalmente nasal inferior, tá? Seria essa a descrição e seria essa a documentação. Você ia ver que ele não ia enxergar aqui, quando você colocasse no campo nasal inferior do olho esquerdo, ele não vai conseguir ver. E temporal externo ele vai conseguir. Temporal superior e temporal e nasal superior, tá? No olho esquerdo, no caso. Certo? Tá? E aí, como a gente representa isso? Desenha e pinta lá o quadrante, tá? E essa é a interpretação, né? Aquele quadro clássico aí, né? Da neuro, né? Que a gente vê, tá? Quando vai estudar quiasma óptico, tudo, e as vias ópticas. A gente também vai discutir isso na neurooftalmo, a gente discute também muito isso nos exames oftalmológicos, porque é fundamental a gente fazer isso para detectar doenças oftálmicas aí que podem causar perda de campo visual periférico e muitas vezes a visão central ela é preservada ou ela é diminuída de alguma forma, tá? Então a gente vê no exemplo A, né, uma perda total do nervo óptico, ele vai ter essa cegueira completa, né? Então a gente vê que teve alguma patologia ou própria retiniana ou ocular, tem essa perda completa, ou própria aqui no nervo óptico. A gente tem no quiasma óptico, tá? Alguma compressão, né, principal, né? O principal exemplo, né, aquele macroadenoma de hipófise, né? O adenoma de hipófise que ele pode estar comprimindo o quiasma óptico, ele vai dar uma hemianopsia bitemporal, né? Essa hemianopsia bitemporal, que ela é heterônima, né? A hemianopsia homônima, quando elas estão no mesmo lado, assim, nesse caso aqui, ó. Uma hemianopsia homônima, no caso à direita, e uma hemianopsia anônima, no caso à esquerda, seria um outro exemplo, né? Aqui é uma hemianopsia heterônima, tá? Bitemporal. Então a gente vai ter o quê? Nesse caso, vocês vão ter essa perda bitemporal de visão, certo? E seria outros exemplos, né? Que vai falando, hemianopsia nasal completa, um córtex, tá? E aí vai ter as quadrantopsias, né? Toda vida que a gente vai ter quadrantopsias homônimas, a gente vai ter que estar pensando nas vias corticais, algum quadro mais central, tá? Que a gente vai ter perda nasal superior e temporal superior de quadrantes,
será se tem algo, isso que vai estar causando, seria perda a nível central, tá? No caso aí, né, de quadros compressivos ou quadros também de AVC, tudo, isquêmico ou hemorrágico, tá bom? Motilidade ocular, como a gente vai falar agora, a gente falou da análise do campo de visão, a gente vai falar agora de motilidade ocular, tá? Ah, e aqui no caso da motilidade, vocês fazem também, né? A gente faz a questão do H, né? É, a gente se treina também dessa forma com vocês, tá? Pode só acompanhar. E o que vai ser interessante aqui é fixar e fazer o movimento, tá? Inferior, vocês não precisam ter medo de fazer esse levantamento da pálpebra, tá? Que é importante para a gente avaliar se tem perda ou não inferior, tá? E quando tem alguma alteração, e no final pode fazer também o caso da acomodação aí para ver. No caso da acomodação, seria vocês têm que avaliar a pupila, tá, pessoal? O principal aí na acomodação, às vezes vocês ficam tão preocupados na neuro para fazer a acomodação ou de perto, né? No caso, quando você faz o de perto, o que eu estou querendo avaliar também, principalmente, é se há ou não contração pupilar. Eu vou discutir com vocês isso lá nos reflexos, certo? Vamos lá, por que que tem que levantar a pálpebra, né? Então, aqui, é isso que a gente tem que ver, as posições do, tá? Então, aqui é a posição central, eu vou pegar o dedo e vou levar aqui, ó, você vai seguir o meu dedo, paciente, siga o meu dedo sem seguir o rosto, tá? Então, eu vou seguir, eu vou estar avaliando aqui o reto medial e o reto lateral do olho esquerdo, tá? Eu vou levantar para cá, vejo para cá, eu vou estar avaliando o reto lateral, o reto medial desse caso, tá? Eu vou ver se tem alguma dificuldade nessa movimentação, tá? Quando eu estou avaliando, tá? Isso aqui eu já mostro para vocês. E por que é levantar a pálpebra? Se você olha para baixo, se você não levantar a sua pálpebra, você não vai conseguir, porque a pálpebra oclui, tá? No momento que eu estou olhando para baixo, você não consegue ver se um dos olhos está tendo restrição na movimentação, tá? De reto inferiores, principalmente, ou dos oblíquos superiores, que o oblíquo você vai estar fazendo essa análise inversa. Eu já expliquei para vocês isso. Então, toda vez que eu olho para baixo, eu preciso levantar para saber como está a fenda palpebral aqui, a distância, certo? Senão eu não consigo avaliar isso aqui. Se você está olhando para baixo, o olho pode estar com dificuldade e a gente vai estar com a pálpebra tampando, né, a visão, certo? Só nessa posição, principalmente inferior aqui, tá? Central. As laterais aqui, muitas vezes nem precisa, tá? Ah, nesse caso, pessoal, o que a gente tem que lembrar é onde testar os oblíquos, né? Os oblíquos, eles são testados, tá? A gente sempre dos lados nasais superiores, tá? Ou seja, o que é que isso é mais assim, é muito fácil. O reto lateral eu vou testar na parte lateral de cada olho. O reto medial também aqui, o reto superior e o reto inferior também olhando para baixo. Perfeito, isso é muito fácil. Mas a ação do oblíquo, eu vou testar o inverso, tá? E sempre nos cantos nasais. Se eu quero ver a função do oblíquo inferior do olho direito, eu vou pedir para o paciente olhar nesse canto aqui, porque vai ser nesse campo de ação, bem aqui, por isso está aqui, ó, inferior, oblíquos, né, que aqui é em inglês, tá? Nesse oblíquo inferior, tá? A gente vai estar olhando aqui o campo de ação isolado do oblíquo inferior. É a única posição. Então, por isso que é importante a visão lá, porque na hora eu não estou avaliando aqui, no caso, esse olho, eu quero avaliar principalmente esse aqui, tá? Aqui o reto superior, eu posso avaliar ele, você pode avaliar isolado, ele aqui, se ele tiver deficiência nessa posição, vai ser uma deficiência isolada, o reto superior, porque toda vida que eu olho para cima, se o oblíquo inferior, ele também age, tá? Então, na posição central do olhar, vai ter tanto o reto superior como o oblíquo inferior. Nessas posições isoladas temporais, aqui, né, no caso, quando eu vou para a visão externa, lembrar que aqui é o nariz. Então, nasal superior do olho, esse aqui é o olho direito, esse aqui é o esquerdo, nasal superior do olho direito, eu estou avaliando o oblíquo inferior. Então, os superiores nasais, aqui, ó, nasal superior, eu estou avaliando também o oblíquo inferior, certo?
e aqui no caso eu estou avaliando isoladamente o reto superior. No caso do oblíquo superior é o contrário. Eu vou avaliar ele, ó, inferiormente, certo? Então, é na visão inferior, oblíquo superior nasal, oblíquo superior aqui do esquerdo também, no campo nasal do lado esquerdo, certo? E o reto inferior, isoladamente, eu vou estar avaliando aqui, tá? Então, se eu, nesses movimentos, se tiver alguma restrição isolada, lá no X, né, nessa motilidade ocular extrínseca, nessas posições, vai ser esses oblíquos e os retos. Combinado? Tá? Aí, né, assim, é um exemplo, né, prático, né, que a gente vê um paciente aí de 66 anos, diabético, hipertenso, não compensado, e aí chega para vocês, assim, com a queixa de diplopia, né, tô vendo dois, amanheci, tô vendo dois, tá me incomodando muito, e ele vai chegar batendo o martelo dizendo que do nada vai vendo dois, e principalmente nessas posições laterais, nesse exemplo, né, e você vê, olha assim, a gente até vê que tem um reta, tem a certa, né, já tem um desvio ocular, tá? Mas o que a gente vai identificar mais é quando eu peço para ele olhar para a lateral, tá tudo ok. Quando eu peço para ele olhar para esse lateral esquerdo, ou simplesmente o olho esquerdo não vai, né? Ou seja, aqui no caso ele tem uma paralisia do reto lateral do olho esquerdo. E quem faz essa ação do reto lateral é o nervo abducente, o sexto par, né? Que ele abduz, no caso. Então, isso é bem conhecido. É um nervo longo, né? Tem alterações microvasculares, microangiopáticas por conta de diabetes e hipertensão podem dar essas alterações microangiopáticas e podem dar essa paralisia do sexto par, tá? E aí, às vezes, a gente encontra bastante, tá? Vocês vão deparar aí na vida de vocês, tá? No caso aqui desse exemplo para avaliar questão de função de oblíquos, né? Então você vê, né, que a gente, qual que eu estou olhando aqui, ó. Ele vem nas posições aqui, ó, que eu falei para vocês. Aqui eu vejo que ele está meio que abrindo, mas quando eu olho aqui a posição isolada, o reto superior aqui do lado esquerdo até funciona, mas aqui eu estou avaliando o oblíquo inferior, né? O oblíquo inferior do olho direito. Você vê que ele não consegue, esse olho ele era para estar mais para cima. Então a função do oblíquo inferior aqui está hipofunção. Aqui também, ó, tá vendo? Ele vai bem para cima e aí está tendo uma hipofunção de oblíquo inferior também aqui, tá? E os oblíquos superiores aqui, ó, oblíquo superior do lado direito e oblíquo superior do lado esquerdo também, certo? O que aí vocês estão fazendo aí, pessoal? Chamada, é? Estão atribuindo a presença não completa no chat. Ok, então vamos lá. Certo? Motilidade ocular, então a gente viu o campo, as visões, função de visual, a gente avaliou as motilidades oculares, a gente vai avaliar reflexos pupilares. Reflexos pupilares, a gente tem que sair aprendendo aqui, tá? É, e é o reflexo, né? É importante você estar com o oftalmoscópio ou com o próprio luz do celular, tá, pessoal? Não necessariamente. A primeira coisa que a gente vai fazer é jogar uma luz difusa, né? Nos dois olhos, o paciente olhando à distância, e eu vou jogar essa luz difusa para saber como as pupilas estão comportadas. Se elas estão isocóricas ou se já tem alguma anisocoria, né? Você já tem uma diferença de tamanho pupilar difusa. Eu não já chego medindo reflexo fotomotor, não, tá? Se as pupilas estão isocóricas, isso é importante. Se eu já vejo uma anisocoria jogando difusamente, também é outra. Outro importância aí que o Simon está falando é você chegar bem próximo, não adianta eu chegar distante e pegar a luz e jogar, tá, no olho de vocês, no olho do paciente, né? Nesse caso, eu vou pegar, né, a luz difusa aqui, eu estou vendo difusamente, eu vendo se as pulsações do não, eu vou chegar bem próximo, tá? E vou jogar a luz no olho, tá? Eu saio, paro bem próximo da bochecha e vou e coloco o reflexo, tá? Aí assim eu consigo ver uma contração super eficiente do reflexo motor. E depois eu vou para o outro lado e jogo também a luz bem próxima para que isso aconteça, tá? Não adianta eu chegar e querer ver reflexo à distância, tá? Que não vai ter contração pupilar e fica pouco funcionante, tá? Então, aqui, primeiro essa imagem. Então, a gente vai falar um pouco das alterações. Então, aqui são pupilas isocóricas, né, com a luz difusa. Aqui eu já vejo que tem a anisocoria, tá? Tem uma pupila mais dilatada que a outra. E aqui também tem a anisocoria, certo? Não dá para saber. Qual é a que está normal, qual é a que está
na normal. Geralmente, a que está um pouco mais dilatada é que tem alguma hipofunção, né, no reflexo fotomotor. Como se dá o reflexo fotomotor, né, pessoal? Isso é super importante, né? A gente tem que lembrar que a luz que a gente ilumina, aqui no caso, ele vai atravessar a íris, a pupila, né? A luz vai cair na retina e o estímulo luminoso, a luz, a retina vai ter os fotorreceptores, que o fotorreceptor ele vai ser capaz de transformar o estímulo luminoso em estímulo neurosensorial. Então, tem uma reação fotoquímica, e essa reação fotoquímica é que vai transformar e fazer a descarga neurológica aí a nível de axônio, das células ganglionares aqui da retina. E vai transformar e vai levar a nível pelos axônios, que metade vai atravessar pelo quiasma, a outra metade continua do mesmo lado. Elas vão chegar aqui a nível, né, de colículo superior, né, no núcleo pré-tectal, e vai sofrer a primeira sinapse, que vai para o segundo núcleo, que é o núcleo de Edgen-Westphal, tá? Aí nesse núcleo de Edgen-Westphal, tá vendo? Que eles vão fazer mais uma decussação, que vai vir aqui a nível do terceiro pá craniano, terceiro nervo, o gânglio ciliar, e que vai trazer a resposta para a contração do esfíncter da íris, tá? No caso, tá? O esfíncter pupilar, né? O esfíncter da íris, certo? Então, isso é a nível neurológico, tá? E tanto que a gente vê, quando eu estimulo aqui, a luz vai passar, vai cair na retina, vai ter toda essa decussação. Os núcleos de Erdgen-Westphal, eles vão mandar tanto para o lado estimulado, no caso aqui o lado esquerdo, e também aqui a via vai mandar aqui pela essa decussação do pré-tectal para o Erdgen-Westphal, que vai mandar para o olho contralateral e vai contrair também, certo? E aqui é chamado o reflexo consensual, certo? Então, a via consensual, a gente é avaliada dessa forma, tá? Como está tendo a reflexo pelo terceiro pá craniano, o estímulo do outro olho, tá? Então, como eu vou avaliar o consensual do olho aqui? Eu estimulo o outro e vejo como é a reação que ele reage com a luz, se ele contrai ou não, tá? Mais uma vez, mais um exemplo aqui prático. Eu joguei a luz no olho esquerdo, foi lá no nervo óptico, tudo, foi o estímulo, atravessou pelo quiasma, chegou lá no gânglio, né, no pré-tectal, passou, decursou para o núcleo de Erdgen-Westphal, e aí os núcleos, né, no pré-tectal para Erdgen-Westphal vai estimular os dois, né, e vai mandar pelo nervo, pelo terceiro pá até o gânglio ciliar, que vai fazer a contração pupilar dos dois olhos, certo? Tanto do mesmo olho estimulado, como do lado contralateral, tá? Então aqui, reflexo fotomotor, né? A gente vai ver contração, reflexo fotomotor direto, preservado, e eu quero ver o consensual agora dele, do outro. Então, eu vejo como está o consensual aqui do lado esquerdo, que também está normal, tá? E quando isso pode estar alterado, né? Então, assim, vamos lá, exemplos de alterações de reflexo. Primeira coisa que eu vejo aqui é como estão os estados das pupilas, tá? Elas estão isocóricas, tá um pouco até dilatado, tá? Ok, tá? Estão isocóricas. Então, eu vou pegar, ou aqui é o meu penlight, né? Tem uma caneta de luz, ou próprio celular, e vou estimular o olho direito. Houve contração pupilar. Então, reflexo fotomotor direto preservado, tá? E agora eu vou avaliar o outro lado. Quando eu fui para o outro lado aqui, eu vi que teve uma ausência de contração, tá? Ou seja, eu estimulei e a luz não contraiu, tá? Então tem uma alteração de reflexo fotomotor direto. Se tem uma alteração de reflexo fotomotor direto, eu preciso saber como está o consensual, certo? E aí, para eu saber como está o consensual dele, eu ilumino o lado contralateral, no caso, o lado direito, e avalio se ele contrai ou não no consensual. E eu vejo que a contração existe, tá? Então, aqui, o consensual do lado esquerdo está preservado, mas o direto não está. Então, tem um defeito pupilar aferente, ou seja, tem um defeito que ele não houve contração, né, pelo reflexo direto, só que ele há contração pelo consensual, então é o defeito pupilar aferente relativo, certo? E esses defeitos pupilares aferentes relativos, eles são super importantes para vocês aprenderem. Porque ele mostra
que muitas vezes, é um defeito na captação da luz, tá? Se a gente voltar aqui no estímulo, é um defeito a nível ou de retina, tá? Patologias retinianas causam defeitos pupilares aferentes relativos, porque a luz não capta aqui, certo? Tá? Ou seja, não tem como a luz captar, tem deficiência nesse estímulo. Então, ele não vai passar, tanto que lá no exemplo, vocês viram aqui, ó, quando eu joguei a luz aqui, também o outro não contrai. É claro, o fotomotor tá prejudicado, ou seja, tem ausência na captura. Mas eu quero saber agora, será se a via tá consensual, ou seja, a via pelos núcleos de Erdmann-Westphal, pela decussação, pelo gânglio ciliar, tá? Se pelo terceiro par também está prejudicado, tá? E a gente vai ver. E aí, no caso, nas patologias de defeito pupilar aferente relativa, como a alteração é a nível de retina e nervo óptico, neurites, tá? Também causam esses defeitos pupilar aferente relativo, a via consensual está preservada, tá? Então, por isso que aqui está preservado. Então, quando eu vou ver o consensual dele, eu estimulo o olho contralateral e vai ter o estímulo pelo terceiro par, pelo gânglio ciliar. Então, o estímulo está preservado. Então, a via consensual está normal. Então, assim, não tem alterações centrais, tá? Descarta as alterações centrais, fica a nível de alterações a nível de retina e nervo óptico, defeitos pupilares diferentes relativos, certo? Outro exemplo aqui, né, que a gente vê, então, pupilas isocóritas aqui na luz, né, na luz elas estão bem contraídas, eu estimulei e contração. Esse aqui também, ó, não houve contração, tá? Então, aqui tem um defeito pupilar aferente aqui, né? Se tem um defeito pupilar aferente, né, desculpa, tem um defeito fotomotor, né? Tem um defeito pupilar direto, né, fotomotor direto, e aí eu quero saber se é só o direto ou se o consensual também existe defeito, né? E aí a gente vê que, ó, quando eu estimulo o outro, ele responde o consensual. Então, mais uma vez, é um defeito pupilar aferente relativo, porque a via consensual dele está normal, tá? Então, alguma alteração a nível de retina desse olho, tá? Por isso que dá essa alteração que também nem vai estímulo luminoso neuroretiniana, certo? Mais um último exemplo aqui para vocês, né? As pupilas dilatadas, né? E a gente eu faço um estímulo, que isso, na verdade, isso é o que acontece, né? Dificilmente você vai jogar uma luz, tudo, e não vai ter uma contração tão eficiente. Nos defeitos pupilares, eles contraem, mas eles contraem com pouca firmeza, né? Então, eles têm pouca contração. E quando você vai no outro lado, né? Ele vai ter uma contração é, é, bem mais efetiva, e você observa, poxa, então realmente, poxa, eu vou voltar nesse olho. Quando eu voltei no olho direito, eu vejo que realmente é uma contração fraca, né? E aí eu volto para ele para avaliar como é que está o consensual dele. E eu vejo que a via consensual está preservada. Então aqui a gente detecta que tem um defeito, que tem um defeito no estímulo direto, né, no fotomotor direto, e que o consensual está normal. Ou seja, quando eu estimulo o outro olho, a via consensual dela, né, nesse caso, aqui só lembrar do gânglio ciliar vindo aqui, né, o nervo óptico vindo por fora, que veio lá atrás do núcleo de Erdmann-Westphal, contraindo essa pupila. Então, ou seja, a consensual dele está normal, então é um defeito pupilar aferente relativo, tá? No caso da via da acomodação, para que serve para eu trazer para perto o dedo na motilidade? É para esses casos, pessoal. São pupilas, né, que não contraem, são poucos fotorreagentes, tá? Isso é e essa pupila, outro, assim, para quem gosta de epônimo, né, aqui é no caso que até o Simon fala no vídeo dele, o defeito pupilar aferente relativo tem um epônimo, né, que é muito conhecido, que é a pupila de Marcus Gunn, tá? Então, essa pupila de Marcus Gunn é um defeito pupilar aferente relativo, tá? São patologias a nível do olho que está captando neuroretinianas, neurites, alterações de retina também, né? Se a gente vai estudar lá no módulo, né, quando você chegar no alfabeto, a gente vai ver todas as alterações que podem dar esses defeitos pupulares aferente relativo, tá? Aqui no caso é outro quadro comum assim, né, que é descrito, né, e você vê que não aqui estou jogando luz, tanto no ambiente sem iluminação como no ambiente com iluminação, não há contração bilateral, então não tem estímulo fotomotor direto nenhum dos dois olhos. E quando eu faço a acomodação, né, eu tenho uma dissociação luz perto, né, ou seja, a luz não tem resposta, mas quando eu faço a acomodação a pupila contrai.
tá? É uma dissociação luz-perto, né? É conhecida também, né, da pupila, né, de Argyll-Robertson, né? Isso às vezes é bem comum nos quadros de, quando é bilateral, é descrito na sífilis terciária, né? Tabes dorsalis, são patologias que podem dar essa dissociação luz-perto, ou seja, eu joguei luz, não contraiu pupila, e eu fiz o estímulo de perto, houve contração. Porque toda vida que eu faço o reflexo da acomodação, a gente vai falar isso, ou há uma convergência dos dois olhos, há uma contração pupilar e o relaxamento, e o corpo ciliar contrai para o distanciamento do cristalino. Isso é o fenômeno da acomodação. São três fenômenos fisiológicos que acontecem quando eu contraio a pupila, tá? Isso é uma aula de fisiologia do professor Edson Lopes, que ele explica bem direitinho no início, na parte de oftalmo, tá? A gente revisa isso para vocês. Aqui a gente vai ter pupilas, né? Tem essa pupila atônica de Ade, né? Que às vezes são mulheres jovens que amanhecem, né, com baixa qualidade visual para perto, e quando você vai perceber, tá uma pupila dilatada unilateral, e essas pupilas, elas têm contração na acomodação também, pupila de Ade, tá? E várias outras, né? Assim, alterações pupilares aí que a gente tem aí, mas que servem mais para informação. A gente não vai nem estar discutindo isso agora com vocês, tá? Então, depois que a gente viu os reflexos, a gente vai estar lá com o celular, com o oftalmoscópio, tá? Eu vou fazer o exame do segmento anterior, certo? E aí, no exame do segmento anterior, o que a gente vai ser capaz de ver é alterações de segmento anterior, tá? Então, o que a gente vai avaliar nesses casos, tá, pessoal? Passei por conta da não tem um som. Então, eu vou pegar o oftalmoscópio e vou jogar a luz, tá? Lá difusamente. Vamos só ver aqui, deixa eu passar aqui para vocês, então. Olha que ela... Tá. Então, olha aqui, para ver como é feito, né? Então, vocês vão ver que vocês vão perder o medo de sair pegando no olho, tá? Não precisa ter medo. Então, avalia. Pode colocar colírios aí, né? No caso, a gente vai discutir quais são os colírios, né? A gente ensina aqui para levantar, para cima e colocar embaixo, tá? Ela estava explicando que às vezes a gente precisa colocar um colírio de fluoresceína. Eu vou mostrar para vocês para que funciona esse colírio para alterações corneanas. Então a gente vai com o oftalmoscópio e faz uma avaliação geral, externa, né, para ver como é que está esse exame do segmento externo, tá? Para ver profundidade de câmara anterior, né? Para a gente avaliar se tem algum hiperemia, se tem algum defeito, alguma alteração. E aí no caso da luz azul, né, para avaliar com fluoresceína, tá? E a mesma coisa aí a gente vai ver defeitos corneanos, que a gente vai observar quando tem defeitos epiteliais, que a fluoresceína vai corar. Então, a primeira coisa do exame de segmento externo, a gente vai fazer essa análise direta, né? Vamos ver como tá, né? Ok, a gente vê pálpebras, eu vejo os cílios, eu vejo a conjuntiva, tá? Aí eu vejo a córnea mais externa, eu vou avaliar a profundidade, câmara anterior, a íris e a questão do cristalino aqui mais central, depois da pupila, tá? E eu vejo tanto o olho direito como o olho esquerdo, certo? Exemplos de alterações, né? Nesse primeiro caso aqui superior, que a gente vai estar vendo que tem uma certa até exoftalmia, né? Nessa paciente, ela está com os dois olhos mais abertos, né? A gente vê que no lado direito tem uma hiperemia conjuntival aqui difusa, né? Poxa, o que está causando essa hiperemia conjuntival é exatamente isso que a gente vai estar observando, tá? E nessa hiperemia conjuntival, será se vai ter alguma... A córnea praticamente está transparente, eu não vejo nenhuma alteração, tudo. O cristalino também, eu não consigo avaliar bem, mas o que está me chamando mais atenção é essa certa exoftalmia e essa hiperemia conjuntival em relação ao outro, que até tem um pouco mais de dilatação vascular, mas a hiperemia é mais difusa aqui nesse caso, tá? E é isso que a gente vê. No caso de baixo, o que, é que a gente vai poder observar, tá? A gente vê que tem um olho azulado aqui, né? Tem um olho azul e o outro tá marrom, tá? Mas o que é que está causando esse olho azul, tá? Nesse exame do segmento externo aqui, né? A gente vai ver que é uma opacidade na córnea, tá? A gente vê que a conjuntiva é clara e é uma opacidade corneana. Então, é alguma patologia corneana que causou essa opacificação, tá? Por isso que está transformando, tá? É chamado de leucoma, essa alteração corneana, que vai dar essa baixa acuidade visual nesse olho.
em relação ao outro, tá? Aqui é a córnea transparente, a gente vê até a íris, né? A coloração é marrom por trás da córnea transparente, e aqui a gente vai ter essa perda de detalhes aí também, nesse caso, tá? E nesse último caso, essa paciente politraumatizada, né? A gente vai ter os famosos olhos de guaxinim, né? Um hematoma bilateral, tá? A gente vai ter um edema palpebral importante. E a gente vai observar que tem uma hemorragia subconjuntival aqui intensa, né? Nesse olho, principalmente. E tem áreas aqui, ó, de laceração, provavelmente de corpo estranho ou laceração. A gente teria que fazer uma avaliação bem mais detalhada. Será se tem alguma ruptura aqui, né? Será que tem alguma orifício de entrada, um trauma perfurante? Nesse caso, principalmente chama a atenção, tá? Eu comentei com vocês um colírio chamado de fluoresceína, né? Esse fluoresceína, ele é um corante, tá? Ele é principalmente utilizado, tá? Nas alterações de superfície epitelial da córnea, tá? Principalmente em ceratites e úlceras de córnea. Quando a gente tem áreas de úlcera de córnea, que são defeitos epiteliais, eu vejo que esse defeito epitelial a gente não vê assim. Por que que ele está verde? Porque foi colocado esse colírio. Se não tivesse, aqui é o exemplo, tá? Ó, aqui a gente vê, tem um defeito epitelial importante aqui desse exame. Aqui é um paciente que chega com dor importante, sem conseguir abrir o olho para vocês, lacrimejando, tudo. E o que é que a gente tem que avaliar? Se vai ter defeito epitelial ou não. E aí, no caso, o colírio de fluoresceína, ele é capaz de corar o epitélio em exposição, áreas que não tem epitélio. E a gente vê que depois que eu coloquei a fluoresceína e coloquei essa luz azul de cobalto, ele vai corar exatamente onde tem a área de defeito epitelial, a área onde tem a úlcera, tá? Então, isso aqui é uma úlcera de córnea, é uma ceratite, tá? Corneana, tá? Ela tem que saber se ela é infecciosa ou não, às vezes abrasão, unha, papel, passa no olho, rasga e tira o epitélio, às vezes também pode acontecer. Então, são abrasões corneanas. Aqui, no caso, provavelmente não tem área de infecção, né? Que teria um infiltrado. Aqui já chama maior atenção para infecção. Então, quando você coloca a luz azul, a gente consegue ver bem detalhado, né? Tá, peraí, vamos ver aqui. Então, a Thaís pode avaliar com o exame de segmento anterior. Thaís, o exame de segmento anterior você vai avaliar com o celular mesmo, tá? Com a luz. Ah, pega lá e avalia externamente. Eu vou avaliar e vou olhar detalhadamente cada um dos olhos, o olho direito, o olho esquerdo, tá? Então, isso que a gente vai avaliar ou com oftalmoscópio, tá? Mas muitas vezes eu vou mostrar para vocês, aí a gente vai discutir, e muitas vezes a gente não precisa estar com oftalmoscópio direto, tá? Hoje tem métodos de se fazer até fundo de olho com o celular, tá? Então, a gente treina lá com os oftalmoscópios na faculdade, tem bem 8 oftalmoscópios lá para a gente cada um sair treinando, mas não vai ser uma coisa que eu vou falar para vocês vão ter que comprar o oftalmoscópio. Talvez daqui a 3, 4 anos já esteja bem mais padronizado, porque isso já existe. A gente fazer muita coisa, inclusive com celular, tá certo? Tá? Ah, e aí a Diana perguntou, não, peraí, Davi perguntou fratura de base de crânio, provavelmente, Davi, isso aqui, né? Provavelmente olho de guaxinim a gente tem que suspeitar em fratura de base de crânio, né? Tem que ir para tomografia, tudo, né? E a gente tem um quadro bem típico, né, do ATLS, né? E aí o Luciano perguntou sobre coloboma de íris, né? O coloboma é um defeito congênito, né, Luciano? O coloboma, ele vai ter um defeito no fechamento da íris, ele pode ter, você vai ver o quê? Uma pupila em gota, tá? Então eu posso avaliar que o paciente não vai ter queixa, tá? Às vezes pode ser uma criança recém-nascido, tá? Você já vai chegar lá no teste do olhinho, na maternidade, eu vou pegar o celular para avaliar, tá? Você vai ver isso aqui, ó, a área preta, a pupila, ela vai vir mais para baixo, certo? Então vai ser uma pupila em gota, tá? Tipicamente como vê, que geralmente o coloboma, que é o fechamento da embriologia mesmo do olho, ele fecha essa área inferior. Ele não consegue se fechar pelo atraso no fechamento, e aí você vai ter essa ausência e vai ter a pupila em gota, tá? Ah, a Diana perguntou, desculpa se eu estiver errado, mas ele é muito característico de algo. Exatamente, fator de base de crânio, certo?
fratura de vaso de crânio, ceratocone pode ser vista a olho nu? Davi, ceratocone vista a olho nu, assim, no exame de segmento externo, né? Caso avançado, pode, certo? Se a gente pega um caso ceratocone avançado, o exame do segmento anterior você vai poder detectar, certo? Tem até algum exame propedêutico, você pega a luz e vê o reflexo, né, nasal que causa, mas são ceratocones bem avançados, certo? Que a gente vai poder ver a olho nu. Ceratocones gerais, hoje que a gente tem um diagnóstico de ceratocone bem mais precoce, por conta dos exames de topografia, que é muito mais amplamente feito, a gente consegue diagnosticar mais precocemente do que ele fazer aquele formato de cone em cone, tá? Ah, tá. Então, o Sérgio perguntou a técnica correta, né? A técnica correta é assim, pessoal, porque vocês vão colocar, eu uso colírio, como é? Eu vou colocar, a córnea, ela é muito sensível, vocês vão ver que o nível de inervação, de terminação nervosa sensitiva na córnea é o órgão que tem mais no nosso organismo, tá? Terminação nervosa sensitiva é na córnea. Por isso que o olho é tão sensível, né? Que vem aquele nosso tudo, é a quantidade de terminação nervosa que tem. Por isso que no caso que tem os defeitos epiteliais, dói bastante. Isso aqui, quem já teve, ceratite, tudo, que nem tem essa úlcera tão grande, não consegue nem abrir o olho de tanta dor, né? Porque tem muita terminação nervosa. Então, para colocar colírio, é normal o reflexo de fechar. E principalmente se a gente coloca o colírio aqui, colocando já aqui no olho, né? Assim, aqui no caso. Então, colocar o colírio, já colocar aqui, então o que é que a gente faz? Baixa a pálpebra, né? Você vai baixar a pálpebra e vai colocar. Deixa eu ver se aqui, bota aqui, ó. Ela mostra. Tá, assim, então assim, o que que ela tá fazendo aqui? Ela tá baixando a pálpebra. Ops. Então aqui no caso, que ela tá querendo colocar o colírio, o ideal seria, ó, ela tá com o dedo aqui, o polegar dela, ela tá baixando a pálpebra inferior e eu vou instilar o colírio aqui no fundo de saco, aqui inferior, tá? Então se eu pegasse esse olho esquerdo dela, eu baixaria essa pálpebra e colocaria ela olhando para cima aqui nessa região, porque eu livro a córnea. É um método aí mais simples de colocar colírio, tá? E quando vai avaliar também, certo? Tá? Então, assim, por isso a importância da fluoresceína para avaliar. E a gente vai discutir, tá? Então, a gente vai estar discutindo a gente vai estar discutindo sempre para vocês aí uh, casos de olhos vermelhos nos quadros, né? Vai ser aí, tanto no chá, a gente vai estar vendo esses casos clínicos, a gente tem casos clínicos, vários casos, a gente vai discutir durante ao longo do semestre. Os pacientes com síndrome do olho vermelho com dor, né? A gente tem que investigar alterações epiteliais corneanas. Será que tem algum defeito epitelial? E para isso, eu lanço mão do colírio da fluoresceína amarelo para colocar sob a luz azul para ver se tem defeito epitelial, tá? E aqui no caso fez o tratamento, né? Você viu que fechou, a gente vai e vê lá com colírio de fluorescina, vê que realmente não tem mais a área aqui de desepitelização, certo? Na lâmpada de fenda, né? Quando vocês forem lá comigo e o professor Tiago lá no Instituto Cearense de Oftalmologia, a gente vai fazer parte das vivências, vocês vão examinar na lâmpada de fenda, tá? Então, usar a lâmpada de fenda, a gente vai ter essa capacidade de ver profundidade, a córnea, tá? É uma fenda de luz, então vai ser sempre essa visão. Eu vou ver o epitélio, todo o estroma da córnea, eu vou ver a profundidade da câmara anterior, a câmara anterior que vai do endotélio corneano a íris, tá? Ou a face anterior do cristalino, tá? E a gente vê íris, tudo. Isso aqui vai ser super importante no exame da lâmpada de fenda, a gente saber o tamanho dessa profundidade para descartar casos que têm profundidades muito reduzidas, principalmente como glaucoma de ângulo fechado, tá? Então a gente vê aqui, ó, a gente vai fazer essa imagem, a gente vê que essa primeira luz aqui é a córnea, daqui para cá, um espaço que está sendo iluminado é a câmara anterior, e aqui já é a iluminação na íris, tá? A gente vê que ela está mais rasa do que essa profundidade quando a gente compara, tá? Outro,
o que a fluoresceína, caso tenha descontinuidade na córnea, a fluoresceína, Diana, é paciente com olho vermelho, tá? Com dor. Então, se chegar alguém, poxa, eu sou, vamos lá, usuário de lente de contato, dormiu de lente de contato, ou tomou banho de piscina de lente, acordou no outro dia com a lente, mal conseguiu tirar, tirou a lente e ficou com muita dor. Nossa, não consigo abrir nenhum olho, com olho vermelho e doloroso, tá? Quando chegar para examinar esse paciente, eu tenho que pensar, será que esse paciente tem uma ceratite, infecção? A ceratite ela vai causar defeito epitelial. O epitélio, que é íntegro, ele vai estar áreas expostas. E quando expõe o epitélio, quando ele abre o epitélio, a gente vai ter terminação nervosa no estroma. Por isso que o paciente tem dor e fica com o olho vermelho, inflamado. E aí, nisso, a gente tem que avaliar o colírio da fluoresceína, ele vai detectar essas áreas que vão estar, né, com esses defeitos epiteliais, certo? Ele vai corar lá exatamente a região. Você vê que ele não cora a córnea com o epitélio normal, ele cora só aqui nessa região. E quando eu uso a luz azul, fica bem mais evidente. Aqui nesse caso, eu não consigo, olha aqui, poxa, praticamente esse olho está normal, e o paciente está com o olho vermelho, com dor, sem conseguir abrir o olho. Quando eu coloco a colírio da fluorescina, eu detecto aqui, ó, essa área tem uma abrasão. Foi lá, tava brincando com a filha, tudo, ou com o meu filho foi lá e tacou o dedo dele na minha córnea, né, no meu olho, e depois disso eu não consegui mais abrir meu olho. Nossa, bateu, eu não consigo abrir, eu pisco, não consigo. Será? Pode ter tido uma abrasão corneana, até rasgou e fica também com dor, tá? Aqui no caso. E aí você trata com curativo, a gente vai ensinar vocês a tratarem isso também, tá bom? Tonometria digital. Ah, como é, Davi? Uma definição bem rápida de glaucoma, né, como a lâmpada de fenda pode ajudar no diagnóstico. Glaucoma, Davi, é uma neuropatia, uma doença no nervo óptico, que a principal causa é como se fosse um Alzheimer do nervo óptico, tá? O glaucoma, a definição básica é essa. O Alzheimer, você viu que é uma degeneração do córtex cerebral, né? Você vai tendo aquela perda, né, de material cerebral. O glaucoma também é uma neuropatia degenerativa do nervo óptico. Então, você vai tendo perda do nervo óptico ao longo do tempo. E o principal fator de risco atualmente conhecido é a pressão intraocular. E aí a gente vai discutir isso lá, que o aumento da pressão intraocular, ela pode dar essa neuropatia glaucomatosa, tá? E aí essa neuropatia glaucomatosa pode ser bem pelo aumento da pressão intraocular. Um dos tipos de glaucoma, vocês vão sair sabendo todos os tipos, um dos tipos de glaucoma é o glaucoma de ângulo fechado. É quando esse ângulo fecha da câmara anterior, por conta da fisiologia de drenagem do meu aquoso. E se ele fecha, eu não tenho como escoar, então eu tenho um aumento muito forte da pressão intraocular. E o paciente vai chegar para vocês na UPA que vocês estão atendendo, lá no interior, né? Lá ele vai chegar para vocês, tô com o olho doloroso, vomitando, náusea e vômito, sem conseguir abrir o olho. É um aumento súbito. Provavelmente a gente tem que fazer esse exame de tonometria bidigital, tá? Para avaliar, tá? Então aqui a Raquel vai mostrar aí para vocês com o Simon, né? Ela vai mostrar e vai ver com os dois dígitos, né? Você pega os dois dedos, é um método, né, pouco sensível, né? E muito menos sensível, assim, ele tem uma sensibilidade e especificidade bem baixa, mas a gente consegue triar casos que sejam de pressões bem altas, tá? E a gente vai falar ver se ela. Então, ela está mostrando isso, que você vai comparar um olho com o outro, e sempre com os dois indicadores, pede para o paciente olhar para baixo e palpa, tá? A gente vai ter um compara com o olho contralateral, né? Isso você vai ter uma sensibilidade maior com o tempo, não dá para dizer, especificar, a pressão intraocular nesse caso é 14, é 21, é 30, não vai dar, milímetros de mercúrio, né, no caso, e vai comparar com o outro, tá? Pode apertar o olho, não explode, com delicadeza, tudo, dá para fazer super bem, tá? Então, ela vai servir para quê? Para fazer uma estimativa da pressão intraocular. E a gente vai conseguir diferenciar os olhos muito tensos, né, com pressão muito elevada, de olhos pouco tensos com pressão muito baixa, tá? Então, isso é a principal função. E a gente vai ter que fazer também nessas suspeitas aí de pacientes com aumento de pressão intraocular muito altas, tá? Isso vai ser importante para a nossa habilidade como médico generalista fazer uma abordagem aí na parte oftalmológica dos pacientes, tá?
Não, existe aparelhos, né? Existem vários aparelhos, né? A gente vai discutir isso, mas são aparelhos de uso oftalmológico, né? É difícil vocês terem como um clínico geral, né? Ou como um neurologista, ou como um emergencista que vocês forem ser, vocês terem um aparelho para verificar a pressão intraocular, porque ele tem um custo alto, tudo. Isso é uma estimativa, né? É um método que até nós oftalmologistas usamos, sabe? Então, ninguém está falando, não estou falando nenhuma bobeira, tonometria bidigital. Mas existem métodos bem mais fiéis de se medir a pressão. A principal é a tonometria de Goldman. Aí, se vocês vão precisar da vivência para a gente explicar como funciona e das aulas, tá? Então, tem canetas de tonometria, tem Tonopen, né? Tem uma caneta que consegue avaliar tonometria também. Mas tem custo alto, tudo não tem menor sentido um clínico, um emergencista, qualquer outro profissional que não oftalmologista ter ele em mãos, tá? É, o paciente pode referir dor, mas geralmente a gente que sente, né? O paciente já vai estar sentindo dor, sabe, Davi? Então o paciente já vai chegar com dor e olho vermelho. E aí você vai ter que, poxa, será que esse olho está aumentando a pressão? Não vai ser aquele olho, não, eu tô de boa aqui, mede minha pressão e tal. E tu vai lá e verifica que tá. Isso aí pode acontecer, mas é mais pacientes com o olho vai estar doendo. Você vai diferenciar do outro olho que a pressão está aumentada. Aí você vai levantar aquela pulga atrás da orelha. Esse paciente pode estar com glaucoma de ângulo fechado. Eu tenho que encaminhar urgentemente para um oftalmologista, tá? Que a hipótese é essa, entendeu? Esse é o sentido. E o de olho, né? O de olho é que a gente vai, o Marcos vai mostrar para vocês, né? A gente vai treinar isso, tá, pessoal? Todas as etapas do exame oftalmológico, tá? A gente vai treinar isso pessoalmente na atividade do chá e também nas vivências, certo? A atividade do chá ainda vai estar um pouco restrita nessa fase inicial, na parte presencial, mas no chá, todo mundo que for dar, a gente vai treinar elas e vai fazer uso dos equipamentos oftalmológicos na consulta, vocês vão examinar paciente também, tá? E, e o fundo de olho, a gente vai ter um dia específico no chá também, só para vocês saírem fazendo fundo de olho aí em todo mundo. 1 hora e meia para cada turma aí, para vocês fazerem com pacientes dilatados, tá? Então, a gente sempre pega os atores e bota dilatado para vocês estarem treinando várias vezes. E ao longo também das outras atividades, vocês vão fazer teste de fundo de olho. E eu vou mostrar também para vocês como fazer algumas vezes fundo de olho com o celular, tá bom? Que é possível também. Paciente dilatado, no caso, né? E aí, assim, ele mostra só, a gente vai. Depois eu vou na aula de fundo de olho, eu mostro isso para vocês, tá? Esse é o fundo de olho normal, a gente vai discutir algumas coisas, né? Como agora a gente vai dar essa aula de fundo de olho para vocês, tá? E alterações, né, que a gente vê, tá? Já já a gente discute como é que faz essa parte específica do fundo do olho, tá? Ah, é isso, pessoal. Exame oftalmológico, tá? Vamos relembrar aqui as etapas, tá? A gente vai estar sempre diante dessas 7 etapas, tá? Acuidade visual, medir visão central na tabela de Snellen. Professor, não tem a tabela lá onde eu vou trabalhar. O que eu faço? Vai ter um cartaz, tá? O paciente vai chegar com alguma queixa, poxa, doutor, me ajuda, eu estou sem conseguir enxergar. Então, vocês estão em casa, aconteceu uma familiar, uma tia, poxa, ali vai ligar para vocês agora são os médicos da família, né? Aí vai ligar desesperado, poxa, aconteceu alguma coisa, tira dúvida aí, né, com o Davi, com o Sérgio, com a Josiane, né? Então a gente vai saber o que faz. Vamos medir visão. Vocês têm um cartaz lá na UPA, que vocês vão estar, vai ter o cartaz do Covid lá. Ok, minha senhora, a senhora está aí, vamos tá com óculos, lembra de colocar o óculos, não adianta de nada, o paciente sem óculos, coloca o óculos para longe, né, de visão, coloca o óculos, fecha o olho de cada vez, mede, bota lá, a senhora consegue ver essa letra maior e vocês vão analisando mesmo e vai ter uma estimativa se tá tendo comprometimento na acuidade visual ou não. Não necessariamente eu vou precisar sinalizar que aquele paciente tem 20/20. Realmente nas UPAs, nos lugares que não tem atendimento oftalmológico, vocês não vão ter tabela de acuidade visual de Snellen e tudo, mas vocês vão saber se aquela queixa do paciente realmente é importante ou não, se está tendo perda de visão em relação dos olhos, não. E vocês medem e vão dizer, ó, tem baixa acuidade visual, certo? O teste do olho é feito ao nascer ou pode ser feito posteriormente também? O teste do olhinho, classicamente, é feito ao nascer, né? José, a gente vai deixar aí tudo pelo menos uns 30 dias, né? Em prematuros é feito na própria maternidade, na própria
na parte, na sala neonatal, né? Então, assim, o ideal, o teste do olhinho, é ser feito realmente assim que nasce, tá? Para descartar. A gente vai falar de teste de olhinho para vocês daqui a 4 meses também, tá? Ah, campo visual de confrontação, vocês já faziam, né? Motilidade também. Os reflexos, lembrar lá, defeito pupilar fotomotor direto, consensual, o exame do segmento anterior, tá? Pode ser com celular mesmo, tonometria digital olhando para baixo e fundo de olho que a gente vai conversar daqui a um tempinho, tá, pessoal? Já já. Ah, a minha próxima aula, né, tá marcada para 3h40, certo? Ah, a gente começa 3h40, mesmo se quisesse a gente podia começar um pouco antes, tá? Mas como já está marcado 3h40, a gente, se vocês concordarem por mim, eu estou aqui com vocês a gente fazer daqui a uns 30 minutos de intervalo, né? A gente vai e a gente já mata, né? Dá um intervalo aí, pelo menos, né, pessoal? Se a gente podia combinar, são 3 horas. Vamos dar uma merendada aí, né? Com certeza. A gente merenda, deixa eu tirar isso aqui. Eu só defini um horário para a gente voltar para ficar bem consensual, tá? E vocês avisam. Deixa eu ver aqui, se eu desligar isso aqui. Cadê? Vamos fazer 30 minutos, tá? 3h30 eu começo. 3h30, vamos dar 30 minutos porque fica próximo. E aí vai ser também esse tempo todo, mais ou menos, aí que a gente vai falar bem especificamente de fundo de olho da última etapa. Tá bom, pessoal? 30 minutos, 3h30. Já já a gente se encontra. Já já. Tem que sair e entrar na outra aula lá, né? No Moodle, vocês saem e entram na outra, tá?